Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e o assunto de hoje é volume de cilindro e cone. E aí, o que na verdade é cilindro? Ele tem duas bases planas e uma face arredondada. E essas duas bases são exatamente iguais. E o cone tem apenas uma base. Aí vamos lá. Como o cilindro tem duas bases iguais, você calcular o volume dele é a área da base vezes a altura. Se você descobrir quanto é a área da base aqui, é só multiplicar pela altura. E como é que eu calculo a área de círculo? Aí vamos lá relembrar. Em círculos, eu tenho aqui o centro, o segmento de reta que vai do centro à borda dele é chamado de raio. Se esse segmento de reta passar de um lado pelo centro até o outro lado, ele é chamado de diâmetro. Então, para você calcular o volume dele, para calcular a área de um círculo, é o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então, você está calculando isso aqui, depois é só multiplicar pela altura. E aí eu trouxe alguns exemplos de coisas, de materiais que tinha aqui em casa para calcular o volume, para a gente ter uma ideia melhor. Eu tenho isso aqui que parece um copo, na forma cilíndrica, só o fundo que não é bem plano, mas a gente vai tentar calcular o volume aproximado dele. Então o que é que eu tenho que descobrir? Quem é o raio dele, aí aqui é muito difícil de eu saber exatamente quem é o meio, e eu quero calcular o volume interno dele, então eu vou calcular a medida de dentro a dentro. Então o diâmetro dele dá 7,6. Se eu pegar o diâmetro aqui, vai ser igual a 7,6 centímetros. Como o raio é metade do diâmetro, a metade de 7,6, se eu não estiver enganado, é 3,8. Então o raio disso aqui é 3,8 centímetros. E a altura, alguma coisa muito parecida com 8,5. Então, a altura dele, 8,5 centímetros. Então vamos lá tentar calcular o volume dele e ver se sai próximo do parecido, porque a régua ela não é tão precisa aqui não. E o fundo tem uma bordazinha, então você não tem tanta precisão na hora de calcular. Mas vamos lá. O volume dele vai ser o valor de π vezes o raio, que é 3,8 ao quadrado, vezes a altura, que é 8,5. Vou apagar isso aqui para poder utilizar o espaço. E antes eu tinha uma flanela, mas não sei onde é que ela anda. Mas vamos lá. O volume vai ser igual. 3,8 ao quadrado é 3,8 vezes 3,8. 8 vezes 8, 64, mais 6. 8 vezes 3, 24, mais 6, 30. 3 vezes 8, 24, vai 2. E 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Dá 4, 4, 4 e 1. Vou só fazer novamente, só para ter certeza. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 3, 24. Com 6, 30. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Dá 4, 4, 4 e 1. Tem duas casas decimais, então isso daqui, o volume vai ser igual a π vezes 14,44 vezes 8,5. Então o volume, para pegar o resultado aqui, vamos multiplicar logo esse, né? E aí vou usar um ajudante aqui para não ter que fazer essas contas todas, porque eu espero que quando a gente está nessa série de multiplicação a gente já saiba. Então pega uma calculadorazinha e faz, né? Então 14,44 vezes 8,5 é 122,74 π centímetros cúbicos. Como o valor aproximado de π
é 3,14, então o valor aproximado de π é 3,14, é só eu multiplicar 122,74 vezes 3,14, que dá aí os seus 385,4 centímetros cúbicos. Se vocês ainda lembram, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, né? Então, 385,4 centímetros cúbicos são 385,4 ml. E aí, como eu estou com vontade de molhar tudo hoje aqui, eu trouxe água para a gente tentar ver se isso parece. E aí já enchi aqui, tá quase na bordazinha. Não vou mexer muito para não derramar, né? Mas vamos lá. Vamos ver se bem próximo de 400, que provavelmente deu isso ali. Então, se não acertou, mas andou muito perto, né? Não dá para você ser tão perfeito por conta disso, as imperfeições do fundo, mas se não foi lá, andou muito, muito próximo. Além disso, tem outros exemplos aqui. Eu estava mexendo aqui na bolsa e tem um corretivo. Então, qual é o volume disso daqui, né? Qual é o corretivo? Não, isso aqui é tinta, na verdade, né? Se eu olhar aqui, diz que é 20 ml. Então, vamos tentar ver se isso realmente é 20 ml. Meu apagador sumiu. Vou tentar ver aqui, se eu consigo apagar, né? Então vamos lá. As medidas aqui. O diâmetro mede exatamente ou por fora aqui 2,8 centímetros. Então o diâmetro mede 2,8 centímetros e a altura mede 4,6 centímetros. Então a altura mede 4,6 centímetros. Qual é o volume dele? Então vamos lá. O volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume vai ser igual a π vezes o raio. O diâmetro é 2,8, o raio é 1,4 ao quadrado vezes a altura, que aqui 4,6 centímetros. Então o volume vai ser igual a π vezes 1,4 ao quadrado, se eu não estiver enganado, é 1,96, isso aqui não é igual, é vezes 1,96 vezes 4,6. E aí, pegando de novo a ajuda, vai dar 9,016 π. Então, vamos lá. 9,016 vezes 3,14, muito próximo de 28. Então, 28,3 centímetros cúbicos. Provavelmente vai ser isso, porque o que é que acontece? Quando você compra, ele nem vem muito cheio, tem um espaço aqui. E além disso, eu estou medindo por fora. Então, esse volume está incluindo o plástico que tem aqui. Então, a diferença, ou o volume disso daqui, provavelmente é isso mesmo. Agora, o líquido diz que é 20 ml. Agora, além disso, eu achei outra coisa que talvez seja diferente, né? Vamos lá, qual é o volume de papel higiênico que eu tenho aqui? Então, eu tenho um rolo de papel higiênico, tenho uma parte oca e eu quero saber qual é o volume só dessa parte branca. Qual é o volume só de papel higiênico? E aí eu vou incluir esse outro papel do meio, porque... Então, vamos lá, o que é que eu tenho que fazer aqui? Se eu conseguir fazer um desenho representando isso, mas é parecido com isso aqui, ó. Tem um rolo, aqui no meio eu tenho um oquinho, vamos pensar que é isso aqui. Eu quero qual é
o volume só dessa parte aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Calcular o raio dele todo. Então, nesse caso aqui, eu meço o diâmetro e depois divido por 2. E aí o raio do papel higiênico todo, você indo de um lado ao outro, dá... Ele não é tão perfeito, mas vamos dizer que dá 7,8. Então, o diâmetro grande aqui dá 7,8 centímetros. E a altura, 9,5 centímetros. Então, a altura, 9,5 centímetros. E esse daqui é o diâmetro desse espaço todo. Agora eu vou calcular o diâmetro, vou medir o diâmetro só da parte interna, só dessa parte oca. E aí aqui dá 4,6 centímetros. Então essa parte aqui tem um diâmetro de 4,6 centímetros. E aí o que é que eu vou fazer para calcular o volume? Primeiro, calcular o volume dele todo. Então vou calcular o volume do rolo todo, como se não tivesse essa parte oca. Então o volume é o valor de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então o volume vai ser π vezes o raio aqui. Se o diâmetro é 7,8, o raio é 3,9 ao quadrado vezes a altura, que é 9,5 centímetros. Então o volume vai ser igual a π vezes 3,9 ao quadrado. Vou lá usar a ajuda, dá 15,21. Isso vezes 9,5. Vou tentar subir para aqui, né? Então o volume vai ser igual. 15,21 vezes 9,5 dá 144,49. O valor aproximado de π é 3,14. Multiplicando isso aqui pelo valor de π, vai ser 453,7. Mas na verdade eu acho que a gente, por enquanto, não vai precisar disso não. Então vamos deixar o volume dele só nesse daqui. Então eu calculei o volume do rolo todo. E o que é que eu vou fazer agora? Calcular o volume só dessa pequena parte oca e subtrair. E aí, se eu ainda arrumasse espaço, eu vou tirar o desenho, porque meu quadro está pequeno. Então vamos lá. Ó, o volume da parte. E aí, lembra, eu estou calculando o volume disso daqui, né? Então o volume vai ser do mesmo jeito. O valor de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vai ser π vezes o raio. Aqui o diâmetro, se eu não estiver enganado, era 4,6 centímetros. A metade, que é o raio, 2,3 ao quadrado. E a altura é a mesma altura que eu tenho aqui, que é 9,5 centímetros. Então o volume vai ser igual. 2,3 ao quadrado, 2,3 vezes 2,3 dá 5,29. Então é 5 π vezes 5,29 vezes 9. Tentar arrumar espaço. Vezes 9,5. O volume vai ser igual a 5,29 vezes 9,5 dá 50,25 π. E aí o que é que eu faço agora? Só subtrair. Ele todo menos esse, vai sobrar só essa parte branca. Então vai ficar, o volume branco vai ser igual. E aí, como eu quero ali só o resultado, eu vou apagando essa parte aqui. Vai ser igual ao volume total, 144,49 π menos 50,25 π. Então o volume da parte branca vai ser esse menos esse, dá 94,24 π centímetros cúbicos. E aí, se você quisesse, por exemplo, saber quantos ml são, você multiplicasse por 3,14, que ia dar 295
3,91 centímetros cúbicos. Mas se você me deixar aqui, a resposta está excelente. Ok? E na verdade, centímetro cúbico aqui é um 3, não 2 não. Mas vamos lá. Então eu espero que a parte de cilindro tenha ficado claro. Vamos lá para entender um pouco o volume de cone. E aí como é que eu calculo o volume de cone? A mesma ideia de volume de cilindro. Mas o que é que acontece? Se eu pegar um cone que tenha mesma base e mesma altura de um cilindro, e o negócio aí ficou bem estranho, vou tentar fazer mais bonitinho aqui. Eu tenho um cilindro e um cone dentro dele. Esse cone aqui, esse cilindro, cabe 3 vezes o volume desse cone. Então, isso aqui sendo o raio, isso aqui a altura. O volume do cilindro vai ser π, que aí achar a área daqui, multiplicar pela altura, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E o resultado você divide por 3, porque o cone é 1/3 do volume do cilindro. Então, calcular o volume de cilindro, o volume de cone, você calcula o volume como se fosse um cilindro e o resultado divide por 3. Então vamos pensar lá que eu tenho um cone de raio 4 centímetros e altura 9 centímetros. Então qual é o volume desse cone? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O volume vai ser igual a π vezes o raio é 4 ao quadrado vezes a altura, que é 9, o resultado eu divido por 3. O volume vai ser igual a π vezes 4 ao quadrado é 16, vezes 9, dividido por 3. Se você quiser dividir logo 9 por 3, que dá 3, ou então multiplicar 16 vezes 9. Mas se você dividir logo 9 dividido por 3, 16 vezes 3 dá 30, 3 vezes 6, 18, daria um volume igual a 58 π centímetros cúbicos. 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 10 é 30 e 3 vezes 6 18, é 48 na verdade. É 48 π centímetros cúbicos. E o valor de π aproximado 3,14, então 48 vezes 3,14 vai ser igual a 150,72 centímetros cúbicos, ok? Então é o volume desse cone aqui. Mas eu posso ter cones em situações diferentes. Eu não tenho nenhum objeto aqui que tenha formato de cone, mas vamos pensar que eu tenho assim. Eu tenho esse objeto aqui, esse lado aqui mede 10 centímetros. Porque você tem o objeto, é muito mais difícil você medir o centro dele, a altura dele vai ser bem aqui. Então eu consigo medir esse aqui mede 10 centímetros, aqui mede 6 centímetros, mas como é que eu acho o volume dele? Porque se você tiver o objeto, dificilmente você vai conseguir colocar, por exemplo, uma régua bem aqui no centro desse objeto para conseguir calcular, medir a altura. Lógico que você pode colocar a régua aqui do lado e medir a altura perpendicular, que vai ser a mesma daqui. Se você necessariamente você não tem que medir a altura lá não. Mas nesse caso aqui eu não tenho quem é a altura, eu tenho quem é o diâmetro. E aí se o diâmetro é 6 centímetros, o raio vai ser igual a 3 centímetros. Mas eu quero saber quem é a altura, que nesse caso aqui eu não tenho. Só que aí eu não tenho, eu consigo encontrar, né? Eu monto aqui um triângulo retângulo, aqui mede 3 centímetros, então eu tenho um triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, então eu tenho que o lado maior desse triângulo vai ficar um triângulo desse jeito. Ó. Aqui é a altura, aqui é o raio, que mede 3 centímetros, e aqui mede, a geratriz mede 10 centímetros. Então, o
quadrado da hipotenusa, o lado maior ao quadrado, então 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou o contrário, eu posso botar h ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Só troquei de lado que não vai fazer diferença, né? Então, h ao quadrado mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Então, vamos lá, continuando aqui. H ao quadrado vai ser igual a 100 menos 9. H ao quadrado vai ser igual a 91. Então, H é igual a raiz de 91. E aí, nesse caso aí, não é necessário que você multiplique pelo valor da raiz de 91. Se você for procurar, a raiz de 91 é próximo de 9,5. Mas você podia, inclusive, utilizar só essa raiz. Mas até agora eu só encontrei a altura. E aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Encontrar o volume. E aí, como é que eu encontro o volume? O volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, o volume vai ser igual a π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 9,5. Isso tudo dividido por 3. Fazendo aqui, vai ser igual a π vezes 3 ao quadrado. É 9 vezes 9,5. O volume vai ser igual a 9 vezes 9,5, dá 85,5 pi centímetros cúbicos. E aí, do mesmo jeito, se você quiser descobrir quantos ml, por exemplo, é só você multiplicar por 3,14, que é o valor aproximado de π, que nesse caso aqui iria dar, deixa eu apagar, filando aqui, vai dar 268,47 centímetros cúbicos. Ok? Então a ideia da aula era essa, espero ter ajudado.